Da noite pro dia a população se viu dentro de um jogo e agora eles tinham que lutar para sobreviver. Ao contrário deles, o protagonista foi abençoado com o VIP do jogo e ganhou poder de compra ilimitado. O único objetivo de Lin Goyun é descobrir a verdade por trás do desaparecimento de seus pais. A história começa com alguns homens transferindo mercadorias do caminhão para um orfanato. Um senhor agradece ao cara à sua frente porque se não fosse por ele o orfanato teria sido fechado. O jovem gentil sorriu e disse para não se preocupar porque ele fez isso do fundo do coração. De repente algumas informações aparecem no placar informando que o cara recebeu 500 pontos por seus méritos. O saldo atual é de 11 milhões de pontos. Depois disso ele se virou e caminhou para frente. Esse cara é nosso protagonista chamado Lin Goyun de 18 anos. Ele chega perto de uma casa e acena para seu tio pedindo para entrar. O tio Liu pede apenas um segundo e logo libera sua entrada. Em seguida pergunta se Lin está fazendo boas ações de novo. O herói responde que era o último desejo de seus pais. Depois disso o protagonista pega uma chave e abre a porta de casa. Então passa por uma foto de sua família e segue em frente. Há 2 anos atrás seus pais o deixaram com um sistema e uma única mensagem. Depois disso eles desapareceram sem deixar rastros. Agora Lin esperava uma grande catástrofe que estava se aproximando. Ele segura um copo d'água enquanto pensava que por 2 anos inteiros estava fazendo boas ações e recebendo cada vez mais méritos. Agora tinha 11 milhões de pontos de mérito. Nesse momento o protagonista coloca o copo sobre a mesa e pensa no que significa usar pontos de mérito. De repente uma gota vermelha caiu em seu copo e ele pulou para trás com medo. Em seguida olhou pela janela e viu que a lua sanguinária havia surgido sobre a cidade. Seus olhos se abriram de horror e ele se aproximou da janela. O sistema o parabeniza dizendo que ele se qualificou como um jogador original do Sim. A primeira cópia será aberta em 23 horas e 59 minutos. O protagonista logo se pergunta que jogo é esse. Ele tocou o líquido vermelho e olhou para o dedo manchado percebendo que era real. Logo tudo ao seu redor começou a distorcer e um flash brilhante apareceu na frente dele. No momento seguinte o sistema manda mais uma notificação dizendo que o sistema de baixo nível foi integrado com sucesso. Nosso garoto bate nas bochechas e tentou se acalmar dizendo a si mesmo que não é o momento de entrar em pânico. Em seguida estendeu a mão para o placar e perguntou se o convite para o jogo ainda é válido. Lin respira fundo enquanto percebe que a contagem regressiva ainda estava acontecendo. Agora ele já não tem para onde correr. Mais tarde naquele dia Lin olhou para o telefone e pensou que deveria ver pelo menos algo sobre o que estava acontecendo. De repente seu telefone vibrou e a tela dizia que eles haviam descoberto que ele estava procurando a palavra-chave do jogo Sim. Então fala que se Lin recebeu um convite é possível visitar seus arquivos com informações detalhadas, mas se ouviu falar sobre o jogo por outra pessoa é necessário contatá-la. O protagonista deu uma olhada mais de perto e notou que havia até um site oficial do jogo. Isso significa que o jogo já existe há algum tempo. O jogo avisa que primeiro ele terá que acreditar que o jogo Sim não é uma ficção. O Departamento de Segurança Humana existe para responder rapidamente à situação. O jogo contém muitos monstros e eventos que desafiam a ciência e o bom senso. Então pede que o protagonista preste muita atenção à sua segurança e tente sobreviver para completar a tarefa. Se a tarefa falhar haverá sérias consequências. Ao completar missões ele poderá receber várias recompensas, tesouros, habilidades especiais e até mesmo a realização de seus desejos mais profundos. Nesse momento Lin olhou para a foto de moedas de ouro e foi escrito que ele só deve se preocupar com sua própria vida. Então desejou boa sorte ao herói. Depois de ler tudo isso nosso garoto observa que é um jogo repleto de monstros e fenômenos sobrenaturais onde o fracasso tem sérias consequências, mas ao mesmo tempo a conclusão bem-sucedida das tarefas traz recompensas. Isso significa que existem riscos e oportunidades. Ele abriu o sistema e percebeu que tem uma vantagem. Lin seguiu o conselho do sistema e pensou que deveria sobreviver e não se importar com o que o esperava. Depois de um tempo o protagonista vestiu o traje e lembrou que nos últimos dias havia coletado comida, água, roupas quentes e suprimentos médicos básicos. Ele endireitou o terno e ficou na frente de suas coisas coletadas, mas de repente as coisas começaram a desaparecer. Em seguida o espaço começou a se distorcer. Ele olhou para as mãos e pensou o que está acontecendo. O placar dizia que faltavam 15 minutos para o início do jogo e mandou ele se preparar com antecedência. Nesse seu corpo foi sugado por um redemoinho e Lin gritou perguntando por que ninguém contou a ele sobre isso antes.
Alguns momentos depois ele se viu numa mesa com várias pessoas sentadas ao lado dele. De repente um cara caiu no chão e gritou de dor. Nosso garoto deu um pulo e se aproximou do velho e perguntou se ele está bem. De repente um cara parecendo irritado perguntou se são todos novatos. Ele bateu na mesa com os dedos questionando se alguém já tentou jogar antes. A garota perguntou se essa não é a primeira vez que o cara participa de algo assim. Nesse momento ela lembra das regras do site. O homem abaixou a cabeça e continuou a bater os dedos na mesa dizendo que isso era verdade. As informações no site oficial são confiáveis e ser um jogador significa que eles terão que participar uma vez por semana. O cara e a garota pularam de seus assentos ao mesmo tempo e gritaram se era realmente uma vez por semana. O homem bateu na mesa com os punhos e gritou que este é um jogo que custa sua vida, então acontecerá uma vez por semana até que eles sejam assassinados. O protagonista descansou o rosto nas mãos e pensou que a princípio parecia que esse homem os estava intimidando, mas na realidade ele só precisava compartilhar sua experiência com ele. Então Lin decide elogiá-lo um pouco porque assim talvez ele consiga alguma informação útil. Nesse momento o protagonista bateu palmas e disse que um homem forte como ele não poderia ter problemas para sobreviver, então perguntou se o cara poderia ensiná-los alguma coisa. O homem levantou a cabeça e perguntou se deveria ensinar algo. A primeira dica é que não há necessidade de interferir nos assuntos de outras pessoas. Sua vida é a coisa mais valiosa e importante que ele tem. Em segundo lugar, ele deve esquecer a existência do bom senso, até porque espíritos e demônios aparecerão no jogo. O homem levantou o dedo indicador e disse que o mais importante é que existem algumas regras especiais aqui. Violá-las levará a uma eliminação ainda mais rápida do que ser pego por um monstro. O personagem principal colocou o dedo no queixo e pensou que as regras mencionadas no site estão mudando e não devem ser quebradas. Agora ele já não entende nada. Logo uma garota de cabelo lilás levantou o dedo indicador e disse que havia recebido uma notificação de que a loja de novatos havia sido destrancada, então perguntou se o jogador experiente sabe algo sobre isso. De repente um placar apareceu na frente deles e o homem acenou com a mão informando para dar uma olhada. Eles precisam de pontos de conquista para comprar coisas e os receberão somente após a conclusão da primeira rodada. A garota colocou o dedo no queixo em surpresa e outro cara ficou bravo. Pergunta para que diabos serve essa loja já que você não pode comprar nada nele. O velho levantou a mão trêmula e questionou se podem usar dinheiro para conseguir esses pontos. O jogador experiente responde que os pontos de conquista só podem ser trocados por artefatos antigos que possuem energia espiritual. O protagonista fica feliz ao lembrar quantos pontos tem. O sistema logo pergunta se ele está disposto a trocar pontos de virtude por pontos de conquista. A taxa de câmbio é de 1 para 10. Lin sorriu e começou a contar nos dedos seus pontos de mérito. Ele se imaginou sentado coberto de dinheiro e logo abriu a loja de novatos. A loja vendeu um veneno simples por 150 pontos de conquista, pílula para limpeza da mente por 200 pontos de conquista e garrafa de invisibilidade. O protagonista ler cada um. Ele colocou os dedos no queixo e pensou que a julgar pela taxa de câmbio ele só tinha que gastar alguns milhares e a loja faria o resto. Então Lin instalou os dedos e o sistema trocou 10.000 pontos de mérito por 100.000 pontos de conquistas. Um veneno regular foi adicionado ao seu inventário. Pílula para limpeza da mente. Um talismã supressor de demônios também foi adicionado ao seu inventário. O protagonista cruzou os braços depois de terminar. De repente eles ouvem alguém falando na rua. A menina tremeu de medo e disse que alguém está cantando. Um cara se virou e olhou para frente horrorizado dizendo que viu 2 lanternas acesas. O jogador experiente logo gritou para eles calarem a boca e bateu na mesa. Em seguida disse que o jogo estava prestes a começar. Nesse momento a sala deles foi iluminada por velas. Uma criatura humanoide estava por perto. Logo um quadro apareceu na frente da equipe dizendo que eles tinham uma tarefa chamada casamento fantasmagórico. Uma condição adicional é que eles devem sobreviver até o final do casamento. De repente eles se mudaram para uma área com várias outras mesas onde criaturas humanoides sentavam-se nessas mesas. King olhou para a mesa onde as criaturas atacam a comida e perguntou o que aconteceu com eles. O jogador experiente respondeu que era melhor para ela ficar quieta. Quanto mais curiosidade, mais perto de se tornar um cadáver. Nesse momento um homem idoso se aproximou deles por trás e perguntou por que não tocaram nos pauzinhos. O personagem principal olhou para o idoso e pensou que ele tinha uma aura tão aterrorizante. Era como um cadáver ambulante. De repente a garota de óculos agarrou a mão do
Jogador experiente perguntou o que eles deveriam fazer agora. Ele respondeu para simplesmente ignorá-lo. O idoso fez uma careta e perguntou se em um dia tão maravilhoso seus lindos convidados decidiram desrespeitá-los. Então ordenou que fosse servido um pouco de vinho. Logo uma multidão se reuniu em torno deles. Lin notou que os caras são tão pálidos que é claro que estão exaustos, mas os pratos na mesa parecem luxuosos. Então ele olhou para a cabeça do porco assado e viu que algo estava obviamente errado aqui. Naquele momento uma garota estranha sorriu ameaçadoramente e ofereceu um pouco de vinho. Outra mulher pegou um pedaço de carne e estendeu para ele dizendo para se alimentar. Lin virou a cabeça enquanto as criaturas continuavam tentando fazê-lo comer. O velho ao lado também estava passando por apuros. Uma criança subiu nele e segurando o recipiente disse para beber um pouco. O velho bebeu o líquido e logo em seguida seu corpo assumiu uma tonalidade doentia, uma espuma começou a sair de sua boca e o velho caiu no chão agarrando a garganta. O monstro começa a zombar falando que ele apenas tomou um gole e já estava bêbado. Nesse momento Kim foi até o velho e examinou seu rosto. Ela disse que suas pupilas dilatadas e veias pretas era sinal de envenenamento. O protagonista colocou os dedos na boca lembrando que era exatamente isso que ele pensou que teria em todos os alimentos e bebidas. Afinal o jogo está cheio de perigos. Logo uma placa apareceu na frente dele, dizendo que Lin tinha uma missão especial chamada Salvando Vidas. Ele deve ajudar outros jogadores e então seus pontos de mérito aumentarão. Lin olhou em volta e percebeu os membros de sua equipe cercados por monstros. Ele logo notou que essa missão era exclusiva para ele. Nesse momento uma menina perguntou com lágrimas nos olhos o que poderiam fazer para salvar o idoso. O jogador experiente jogou a mão dela para longe e gritou que ele disse para se sentar em silêncio. Salvar esse velho pode colocar outras pessoas em perigo. Então ele disse que se ela quiser pode ir em frente. O protagonista teve uma ideia para ajudar e uma pílula imediatamente apareceu em sua mão. Ele sorriu e pensou que o remédio da loja de iniciante era muito mais útil do que parecia. Então colocou a pílula na boca do velho. O jogador experiente pensou que esse cara era um novato e se perguntou onde ele conseguiu esse item. Nesse momento o corpo do velho começou a brilhar. A garota cobriu a boca com a mão em surpresa e disse que Lin foi capaz de curar o velho. O personagem principal perguntou se ele estava bem e o homem agradeceu sua ajuda. Nosso garoto sorriu e então uma placa apareceu na frente dele informando que a missão especial foi cumprida. Sua recompensa foi de 7.777 pontos de mérito. Ele pensou que era o esperado receber ainda mais pontos por salvar uma vida. Lin viu outra placa que apresentou uma série de missões. A primeira missão é sobreviver até o fim do casamento fantasmagórico. Segunda missão é salvar a noiva Bai Ling. A terceira missão o protagonista precisa roubar a estátua dos fantasmas e a quarta missão é descobrir a verdade por trás do casamento. Depois de ler tudo isso Lin se perguntou se existem outros objetivos no jogo além da sobrevivência. As missões básicas são as mais simples, mas as recompensas não são legais. Para obter mais recompensas você precisa encontrar missões ocultas. Embora não faltem pontos, aumentar o sortimento na loja pode ajudar. Então o protagonista decide que todas essas missões valem a pena. De repente King olhou em volta e perguntou se alguém notou para onde os aldeões foram. Todos olharam em volta surpresos e não havia mais ninguém ao redor deles. Lin pegou um prato do curso e disse que eles provavelmente fugiram enquanto estavam todos focados em salvar o velho. O homem de boné lembrou que a equipe ainda não tem conhecimento de seus planos, então não é bom simplesmente sentar e esperar. O jogador experiente pergunta o que ele está fazendo e diz que não deveria agir impulsivamente. De repente o cara agarrou a porta e gritou que estão trancados. O jogador o agarrou pelo ombro e o jogou de lado dizendo que já avisou para não agir. Precipitadamente, o cara sentou no chão e o personagem principal disse que achava que ele estava certo. Os moradores são claramente hostis, talvez seja melhor ir do que apenas sentar e esperar que eles sejam atacados. O jogador experiente responde que eles não têm pistas e pode ter armadilhas na rua, mas Lin respondeu que tinha um aliado que poderia ajudar. O cara perguntou quem e o protagonista apontou o dedo para a janela vermelha onde estava uma nova. Lin explica que o casamento é com um fantasma e ela provavelmente é uma vítima. O jogador cruzou as mãos e perguntou o que eles vão fazer se a noiva for um fantasma. Então ele decide que vai ficar e os outros podem ir se quiserem. O cara de boné rapidamente disse que ia com Lin. King notou que o protagonista era muito decisivo e presumiu que ele tivesse informações extras, então resolveu acompanhá-lo também. O velho também queria ir, mas o protagonista recusou. Ele respondeu que é melhor o idoso descansar um pouco. Enquanto isso, a
Menina de óculos pegou o braço do jogador experiente e disse que ficaria com ele. O personagem principal colocou a mão no ombro dele e disse que voltarão em breve. Então, se precisa pedir ajuda, é só gritar. Depois disso, o trio entrou na casa. Tudo ao redor estava saturado com uma atmosfera vermelha. O cara olhou em volta e gritou que isso era ruim. Ele perguntou por que há figuras estranhas na sala nupcial. O protagonista responde que isso é um casamento fantasmagórico. Em seguida, ele coloca mão no bolso e sente o talismã do tigre. Nesse momento, Lin se aproxima da noiva dizendo que eles são viajantes aleatórios e querem cooperar com ela para escaparem desta aldeia juntos. A noiva apenas o ignora. O protagonista tira o lenço e percebe que é uma figura de papel. Ele se pergunta onde está a noiva. Enquanto isso, Kim questiona mentalmente se esse garoto realmente pensou que a noiva existia. Ele é um novato assim como os outros e parece saber algo que outros jogadores não sabem. Nesse momento, uma placa apareceu na frente do personagem principal informando que ele precisava resgatar a noiva Bai Ling. Nosso garoto colocou os dedos no queixo e pensou no nome dessa mulher. Ele não acreditou que a tal noiva poderia ser uma figura de papel. King olhou para ele e disse que talvez haja algum tipo de mecanismo na sala. Ela começou a bater nas paredes e subir nos armários. Em seguida moveu velas e verificou todos os cantos. De repente ela grita que encontrou. King avisa o meio da cama. É oco. O protagonista lembrou que essa mulher foi a primeira a entender o que estava acontecendo quando o velho foi envenenado. Então ele achou King uma garota inteligente e habilidosa. O cara ao seu lado caminhou para frente e pegou a figura de papel em suas mãos. Em seguida a jogou no chão. Então eles arrastaram a cama e encontraram uma entrada. O cara perguntou se eles realmente precisavam ir até lá. O personagem principal cerrou os dentes e disse que sim. Lin e King foram os primeiros a descer. A garota logo apontou o dedo para a única direção que tinha. Então eles caminharam em frente segurando as velas. De repente o cara de boné chutou alguma coisa e perguntou surpreso o que era. Ele caiu no chão horrorizado quando viu algo na forma de uma mão humana na frente dele, mas Kim pegou o objeto e disse que não era real. Assim como aquelas figuras de papel, o cara pegou a perna e perguntou por que todas as figuras estavam despedaçadas. O protagonista fala que nos tempos antigos havia um costume segundo o qual uma noiva de uma família rica era acompanhada com o dote. Incluía não apenas joias e pinturas, mas também pessoas. Isso significa que eles são o dote neste casamento fantasmagórico. A noiva não é real e os quartos nupciais são falsos. Se seus pensamentos estiverem certos, a sala real fica no andar de baixo e essas figuras estão sugerindo seu futuro. De repente ele correu para frente e gritou que não havia tempo para pensar. Agora eles precisamos encontrar a noiva. Caso contrário, o trio restante não ficará feliz. Eles correram para frente e o cara apontando o dedo gritou que havia algo lá. Nesse momento eles se encontraram perto de uma porta de madeira. O protagonista abriu a porta e quando eles entraram a noiva está cercada por velas. King levantou o lenço do rosto e disse que ela estava viva ainda respirando, mas aparentemente inconsciente. Ele olhou para a garota e perguntou se eles poderiam acordá-la. King respondeu que não tinha certeza, ela não consegue nem imaginar como ajudá-la. O protagonista então pediu para o cara vir aqui e ajudar a carregá-la. Eles a levaram para a sala original. De repente a garota de óculos e o velho entraram na casa pedindo ajuda. Lin perguntou surpreso o que aconteceu. A menina disse que tem várias pessoas armadas com enxadas e foices atacando eles. Ela acrescenta que o jogador experiente ficou para trás tentando detê-los. O protagonista pensou por um momento e então disse para levarem a noiva com eles. Enquanto ele vai ver o que está acontecendo, King concordou. Nesse momento lá fora havia uma criatura mágica atrás do jogador experiente. Ele avisa que se alguém der mais um passo o servo fantasmagórico começará a agir. Os aldeões pularam em sua direção e o servo fantasmagórico começa a protegê-lo. De repente o jogador experiente gritou de dor. O protagonista vê ferimentos nas costas do cara e se pergunta se esse é o pagamento para usar o poder desse fantasma. Nesse momento uma placa apareceu na frente dele, o parabenizado por sua análise completa. Para ter o servo fantasmagórico você precisa desbloquear todos os 9 guias ilustrados e obter uma recompensa. O servo fantasmagórico da dor é um fragmento do nível de Eco. O fantasma nasce e existe graças à dor. Nesse momento o jogador experiente continua lutando. A garota saiu e assistiu à batalha com admiração, mas o protagonista disse que usar um servo fantasma é caro e ele não vai durar tanto tempo. Ele então se virou para o velho e perguntou se eles encontraram alguma saída depois de entrar naquela casa. O velho disse que sim, há um muro baixo no lado oeste que eles podem escalar. O protagonista levantou a mão e gritou que eles precisam correr para a parte ocidental. Todos obedeceram.
De repente o morador fantasma ergueu o bastão e gritou para pegá-los. Ele pulou sobre a garota e ela gritou. Kim imediatamente o chutou para o lado. Outro morador estava se aproximando dela por trás. Mas ela o agarrou pelo braço e o atingiu no chão, em seguida o chutou entre as pernas. Os caras olharam para isso confusos e ela tirou o pó das mãos dizendo para se apressarem. Eles então correram para frente e encontraram outra multidão de aldeões. O homem grita que agora ele não pode aguentar mais e o servo tem apenas 3 rebatidas restantes. Lin pegou os talismãs e disse que teria que tomar medidas desesperadas. O jogador experiente notou que era um talismã poderoso e se perguntou de onde ele tirou isso. O protagonista segurando o talismã em sua mão faz com que tudo ao redor ficasse imerso em uma aura amarela. Ele começa a citar um ritual para queimar os espíritos malignos. Em seguida Lin joga os talismãs para frente e ordena que os demônios fujam. Os talismãs caíram na frente da residência e houve uma explosão poderosa. O jogador experiente pergunta se o protagonista tem mais e diz que ele deveria usar tudo. Lin responde que o talismã permite expulsar demônios, então isso não vai incomodá-los. Então o homem perguntou o que fazer. O personagem principal apontou para si mesmo dizendo que eles estavam seguindo o plano original. Então ele pulou na parede e gritou para correr. Depois de algum tempo eles se esconderam em palheiro. Os moradores passaram por eles com armas nas mãos. Kim estendeu a mão e então o grupo agarrou os aldeões. Em seguida esconderam os corpos assim que eles apagaram. O grupo continuou e entrou em uma casa. Kim avisou que o número de aldeões patrulhando está aumentando. Isso significa que eles precisam se mover. O cara de boné perguntou para onde deveriam ir. O protagonista olhou para baixo pensando que o banquete estava arruinado e a noiva foi salva, mas a cerimônia ainda não havia terminado e ele não concluiu a missão. Isso significa que eles perderam algo. De repente a noiva tossiu e a garota de óculos gritou que ela parecia ter acordado. Nosso garoto perguntou: Senhora, se ela estava bem e qual era seu nome? A mulher agarrou a cabeça e disse que seu nome era Bai Ling. Ela perguntou onde estava e quem eles são. Lin disse que eles eram um bando de perdedores que foram pegos no cerimônia de casamento. Então ele pergunta se ela sabe alguma coisa sobre o casamento do fantasma. A garota continuou a segurar a cabeça e olhar para baixo. Ela não sabe ao certo, apenas se lembra que foi capturada há alguns dias e não sabe por que foi levada. O personagem principal apontou o dedo para si mesmo e disse que todos serão eliminados se não acabarem com a cerimônia. A noiva também não terá um bom final. Então Lin pergunta ameaçadoramente se Bai realmente não consegue se lembrar de nada. Ela pensativamente colocou os dedos no queixo e então levantando o dedo indicador gritou que ouviu como os aldeões estavam conversando entre si. Um velho de muleta perguntou a um cara se o caminho do salão ancestral para o templo Niannian foi limpo. O cara respondeu que não e nada pode ser feito porque a cerimônia não pode ser adiada. Isso foi tudo que Bai ouviu. Nesse momento o protagonista se questionou se o templo Nianga não é aquele que tem uma estátua da deusa do submundo. Ele se levantou e disse que parecia saber como acabar com essa cerimônia fantasmagórica. O cara de boné gritou de medo perguntando se ele estava louco e disse que esse lugar é absolutamente assombrado. O protagonista pegou o talismã e disse para não se preocupar porque ele já tinha uma solução. O talismã da invisibilidade esconde o corpo tornando invisível e inaudível. O efeito concede invisibilidade a todos dentro de um raio de 5 metros, e dura 3 bastões de incenso. Então o talismã se iluminou e o protagonista avisou que se eles tocassem em alguém enquanto usavam o feitiço eles se tornariam imediatamente visíveis. Por isso todos deveriam ter cuidado. Nesse momento seus corpos começaram a brilhar e eles correram para fora do prédio. O protagonista diz que ele só tem 3 bastões e precisam acelerar. Depois de algum tempo o cara de boné que estava se escondendo atrás de uma árvore acenou com a mão. Ele sorriu e disse que os moradores realmente não podiam vê-los. O protagonista cerrou os punhos e mandou ele descer. Então eles passaram pela escada fantasma e se encontraram perto do salão ancestral. O grupo abriu a porta e entrou. King apontou para o lado e disse que atrás do salão havia um caminho que levava ao topo da montanha. O personagem principal olhou para ela e disse que então eles estão indo. De repente ele abriu os olhos surpreso ao ver que na frente deles estava um livro com o título Crônicas da Aldeia. Lin pegou e começou a ler que depois de 17 anos do reinado do imperador Long veio uma chuva negra. Depois disso a grande fome tomou conta do lugar, as pessoas começaram a devorar umas às outras, e espíritos malignos desceram à terra. A cena muda e vemos o grupo novamente subindo as escadas. Lin estendeu a mão para Bai e disse a ela para segurar. Ela agradeceu. Então ele se virou e disse se ela sabe o que é aquela chuva negra que foi mencionada nas crônicas da aldeia.
A garota balançou a cabeça negativamente e disse que ninguém poderia responder com certeza porque havia muitos rumores. Alguns dizem que o imperador ficou zangado e eliminou até mesmo o mais digno dos funcionários. Então o céu se enfureceu e caiu. Chuva negra do céu. Ela disse que ouviu que era a mesma chuva que caiu na cidade de Guandu. De repente o cara de boné fez uma careta tentando assustá-la e perguntou se ela não esperava que a montanha estivesse infestada de fantasmas. King bateu na cabeça dele e o mandou parar de falar bobagem. Enquanto isso o protagonista olhou para o topo da montanha e pensou que a julgar pelas crônicas era o templo que protegia a vila da chuva negra. Mas todos os aldeões se tornaram monstros. De repente o jogador experiente colocou a mão na frente e disse para parar. A garota perguntou o que aconteceu. Seu rosto ficou coberto de suor e ele disse que eles estavam lá. Nesse momento na frente deles havia um enorme portão com chifres no topo. O herói olhou para isso confuso e o homem gritou que eles precisam sair o mais rápido possível. De repente o portão se abriu e uma figura apareceu falando que ninguém ia embora já que ousaram vir aqui. Não voltariam. Ele sorriu loucamente e o jogador experiente gritou pelo servo fantasma. Em seguida ele jogou o chicote para frente, mas o monstro o agarrou e perguntou se ele é da seita reencarnação, mas o jogador ergueu os punhos e gritou que não tinha ideia do que o cara estava falando. O monstro se refere ao servo fantasma como fantasma selvagem e disse que não será educado com ele. Em seguida pegou o vaso e o servo fantasmagórico foi atraído para dentro dele. O protagonista gritou confuso que esse homem era capaz de subjugar o servo fantasmagórico. Com apenas um movimento, o jogador experiente agarrou sua cabeça e caiu no chão. Quando o monstro engoliu o servo no vaso ele colocou a tampa e disse que é ótimo. É muito raro tomar tal espírito para si mesmo. De repente o jogador experiente abaixou a cabeça e depois desabou com todo o corpo no chão. O monstro jogou a cabeça para o lado e sorrindo loucamente disse que a julgar por sua roupa ela é a noiva do fantasma de hoje. Bai caiu de joelhos e tremeu. Ela colocou as mãos na frente dela e gritou que ele não deveria tocá-la. O cara colocou a mão pensativamente no queixo e disse que encontraram a noiva perfeita. A mãe do fantasma ficará feliz. O protagonista imediatamente pergunta por que a deusa do submundo precisaria de uma noiva. O monstro jogou a cabeça em sua direção e perguntou como ele ousaria interrompê-lo. Gotas de suor escorriam no rosto de Lin e ele pensou que não deveria ter medo. Então apontando o dedo para si mesmo e disse que parece que não sobra muito tempo de vida para os acompanhantes da noiva. O monstro sorriu ainda mais e disse que era interessante. Em seguida o agarrou pelo ombro falando que Lin era ousado mesmo sabendo que estava prestes a ser um cadáver. Então ele se aproximou de seu rosto e perguntou quem ele pensava que era. O protagonista colocou a mão no bolso e sorriu dizendo que era apenas um viajante. Ele acrescenta que de acordo com sua tradição eles se tornam espíritos errantes se não sabem a causa do falecimento. É por isso que ele ousou pedir. O monstro criou uma chama em sua mão e perguntou se isso significa que ele não quer se tornar um espírito, e quer saber mais sobre o casamento. O personagem principal olhou para as chamas em forma de fantasma em sua mão, então o monstro disse que Lin teve sorte hoje porque ele está de bom humor, então ele vai dizer. O monstro fala que é claro que a mãe fantasma não precisa de um casamento fantasma. O casamento fantasma é uma cerimônia em que a noiva se casa com o protetor Vajra da mãe fantasma. O monstro acrescenta que o grupo do protagonista vai ser sua oferta de sacrifício. Eles não precisam se preocupar porque ele se certificará de que nem mesmo um espírito errante seja deixado deles. Então o monstro deu um passo à frente com seu cajado e enviou muitos fantasmas em sua direção. Tudo ao redor estava coberto de fumaça. De repente uma coluna de luz brilhante rompeu da fumaça. O monstro perguntou: que estava acontecendo? Logo um enorme tigre apareceu da fumaça. O protagonista segurava sua estatueta na mão. O cara que caiu no chão disse que achava que não ia sobreviver, então ele agradece o protagonista por salvá-lo. Nesse momento Lin gritou para seus companheiros saírem daqui enquanto ele ganha tempo. King olhou para ele surpreso e acenando com a mão ordenou que sua equipe fosse embora. Ficar aqui só vai incomodá-lo. Enquanto isso o monstro olhou para Lin e pensou que esse era um artefato de transformação espiritual. Uma arma de classe média, mas ele não sentiu nenhum poder espiritual do protagonista e se perguntou como era possível. De repente o cara abaixou o cajado e questionou quem ele realmente é. Lin estendeu as mãos para os lados e disse que é apenas um andarilho. Em seguida sugere que eles conversem em vez de brigar, mas o monstro criou um símbolo e uma criatura apareceu sob seus pés. Então ele envia fantasma para frente e muitos espíritos voaram em direção ao nosso garoto.
Lin criou um escudo. O monstro inclinou a cabeça para o lado e sorriu dizendo que foi em vão que ele confiou em sua arma, porque Lin será despedaçado quando ficar sem energia espiritual. Nesse momento uma gota de suor escorreu pelo rosto do protagonista e ele pensou que foi pego, então ele se virou e correu na direção oposta. O monstro continuou enviando o fantasma e perguntou se ele não é mais tão sarcástico. O personagem principal sentou no chão e pensou que se continuasse a se esquivar estupidamente nada aconteceria, então precisa tomar a iniciativa. Lin coloca a mão para o lado e grita tigre branco. A criatura mágica correu para frente e balançou a pata sobre o monstro, mas ele conseguiu criar uma barreira e perguntou se o protagonista acha que ele não será capaz de prever suas ações. O monstro cerrou os punhos. Disse que depois de eliminá-lo ele usaria o fogo fantasma e melhoraria essa arma mágica. De repente talismãs voaram para ele. King apareceu por perto segurando os talismãs restantes em suas mãos. O monstro se virou e perguntou se ela resolveu ser eliminada também. De repente sua barreira começou a ficar coberta de rachaduras e ele gritou confuso perguntando o que estava acontecendo. King jogou mais alguns talismãs para frente e o tigre continuou a pressionar a barreira. O monstro pulou para o lado e perguntou o que eles fizeram. O protagonista disse que parece que a energia espiritual do monstro se esgotou antes da sua arma. Ele gritou que era impossível enquanto a estátua da mãe Lin o interrompeu e levantou o dedo indicador perguntando se enquanto a estátua da mãe fantasmagórica estiver intacto o poder espiritual dele não deveria acabar. O monstro perguntou como ele sabia. O protagonista diz que 12 anos depois do reinado do Imperador Long, uma inundação repentina nas montanhas fez com que a estátua da mãe fantasma se perdesse na enchente. A busca durou 3 meses e tudo foi em vão. Os moradores pobres foram açoitados 30 vezes e depois que a estátua voltou uma grande fome se instalou. Os aldeões faleceram um após o outro. Nesse momento Lin olhou para o livro e disse que a única punição era bater com um chicote, mas antes as pessoas eram simplesmente eliminadas. Então ele fechou o livro. De repente um membro da equipe do Prota correu em sua direção segurando a estatueta nas mãos. O monstro correu para se encontrar com o velho, mas Lin bloqueou seu caminho e perguntou para onde ele estava indo. O monstro apontou o dedo para e perguntou se ele estava apenas tentando distraí-lo desde o início. O protagonista respondeu que eles planejaram cada passo. Então avisou que os vilões não devem manter diários e revelar seus planos. É muito fácil revelar suas fraquezas. Em seguida ele jogou o livro para o monstro. O cara de boné esticou os punhos e disse que estava esperando por isso. Lin pegou a estatueta e uma placa apareceu na frente dele dizendo que a missão estava concluída. O casamento fantasma acabou e ele foi parabenizado por terminar o jogo. Agora ele precisa esperar porque recompensas adicionais estão sendo calculadas. O velho logo avisa que o sistema disse que o jogo acabou e perguntou se era realmente verdade. O protagonista colocou a mão no ombro dele e respondeu que sim. Ele disse que também viu a notificação e acabou. A garota ao lado deles chorou alto. O cara ajustou o boné e perguntou por que ela está chorando se ninguém está ferido ou foi comido. King abraçou a garota e olhou para ele ameaçadoramente. Ele ergueu as mãos com medo. Lin olhou para o jogador que estava deitado no chão e perguntou como ele estava. King respondeu que seus sinais vitais estavam estáveis e ele simplesmente desmaiou. O protagonista desviou o olhar e disse que não sabia quanto tempo eles ficariam aqui. King levantou o dedo indicador e disse que o tempo estimado era entre 5 e 15 minutos. Os jogadores sobreviventes serão então teletransportados para a área inicial. Ele olhou e perguntou como ela sabe disso. King abriu os braços para os lados e disse que ele não era o único que tinha segredos. Então ela se aproximou da noiva e perguntou se ela tinha algum plano. Bai se virou e perguntou se eles realmente estavam indo. De repente ela ouviu alguém se aproximando deles e vários cavaleiros apareceram. Bai acalmou todo mundo dizendo que essas pessoas era da sua família e vieram para buscá-la. Nesse momento o cavaleiro desceu e pediu perdão pela demora. Em seguida o cara se ajoelhou dizendo que merecia ser eliminado. O protagonista viu isso e fala que parecia que eles realmente não precisavam se preocupar com o que aconteceria com ela. Ele então voltou sua atenção para sua mão que começou a desaparecer. King disse que parecia que era hora de dizer adeus. É aqui que o caminho dele se desencontra. O cavaleiro olhou para os pilares de luz à frente e disse que não havia nenhum vestígio deles. Então perguntou a Bai quem são essas pessoas. Ela respondeu que nem teve tempo de descobrir seus nomes. Um placar aparece para os jogadores dizendo que o jogo havia acabado e os prêmios estão sendo contados. O protagonista conseguiu 14.000 pontos de conquista. O número de missões concluídas é 4. Lin colocou a mão no queixo e olhou pensativamente para a vitrine.
Ele nota que a loja permanece aberta até a próxima tarefa e ele pode estudar tudo com mais cuidado, mas logo percebeu que todas as missões foram concluídas e a recompensa era de apenas 14.000 pontos, isso nem cobrirá o custo dos itens usados. O protagonista lembra que o jogador experiente falou que se você completar apenas as missões principais precisará de vários jogadores para trocar pontos por um item na loja. Lin decidiu que sua situação era diferente e ele não ia necessitar de pontos, mas de mercadorias da loja. Nesse momento o sistema pergunta se ele quer voltar ao mundo real. O protagonista colocou o dedo na resposta e apareceu na sala de casa. Ele sentiu seu corpo e disse que estava de volta ao ponto de partida. Em seguida olhou para o relógio percebendo que apenas alguns minutos se passaram. De repente o relógio ficou embaçado e tudo ao redor começou a borrar. Lin agarrou sua cabeça e desabou na cama. Ele achou que precisava dormir um pouco e todo o resto seria resolvido amanhã. Na manhã seguinte Lin acordou e cobriu a boca com um bocejo. Ele caminhou pelo corredor quando alguém bateu na porta. Nosso garoto se perguntou quem era tão cedo. O personagem principal abriu a porta e Kim ficou na frente dele. Ela disse que veio representando o Departamento de Garantia de Segurança Humana e pediu sua cooperação na investigação de certos casos. Os olhos de Lin se arregalaram de surpresa e ele lembrou que o Departamento de Segurança Humana era o nome de uma organização. Então, ele perguntou se ela não apareceu no jogo aleatoriamente e também questionou como ela conseguiu seu endereço. Kim cruzou os braços e disse que o jogo sim seleciona jogadores aleatoriamente. Isso significa que o encontro deles foi apenas uma coincidência. E quanto à segunda pergunta se ele cooperar receberá respostas para tudo, nesse momento um homem armado ficou atrás da parede ouvindo o diálogo deles. O corpo do prota tremeu de medo e ele perguntou se o trabalho que precisa da sua cooperação envolve algum tipo de dissecação humana. Kim levantou a mão e disse que cada jogador é muito valioso e desde que ele coopere ficará tudo bem. O personagem principal apontou o dedo para a arma saindo da parede e perguntou o que é isso. Então ela se aproximou de seu rosto e disse que enquanto ele cooperasse ninguém ameaçaria sua segurança pessoal. Em seguida King estalou os dedos e o soldado recarregou sua arma. Lin ergueu as mãos com medo e disse que concorda em cooperar com eles. Então ele pegou sua jaqueta pela borda manchada e pediu um tempo para trocar de roupa. Ela olhou para o relógio em seu pulso e disse que eles iriam embora em 15 minutos. Depois de um tempo o protagonista estava dentro de um carro. Kim, sentada ao volante, disse que a missão de ontem foi classificada como a mais difícil e a razão pela qual eles sobreviveram foi por causa dele, mas a organização não o encontrou ontem. Depois de um tempo ela parou em um grande prédio e disse que eles haviam chegado. Um homem armado se aproximou da janela do motorista e disse a ela para fornecer sua identidade. King estendeu o cartão especial em suas mãos e vemos que ela é líder da equipe de operações especiais do Departamento de Segurança Humana. O homem moveu a mão para o lado e deu boas-vindas à chefe. Algum tempo depois eles estavam sentados na sala de conferências. Kim colocou um copo d'água na mesa e o protagonista perguntou por que ela o trouxe aqui. A garota respondeu que ele logo entenderia tudo sozinho. De repente o professor Bai entrou na sala e olhou para o protagonista falando que eles não se viam há muito tempo. Então perguntou como ele está. Nesse momento bateu as mãos na mesa e perguntou em voz alta o que o tio está fazendo aqui. O professor sorriu e colocou as mãos nos bolsos. Esse professor Bai é um famoso historiador arqueólogo e também era muito próximo dos pais de Lin antes de seu desaparecimento. Bai colocou as mãos para frente e disse que estava fazendo pesquisas. Afinal não tinha mais jeito para ser um jogador. King avisou a Lin que o professor é o principal e mais importante membro do grupo de pesquisa da organização, e também um dos vice-diretores honorários do Departamento de Garantia de Segurança Humana. O professor falou que o cargo de consultor-chefe não seria dele se não fosse pelo desaparecimento de Feng Mian e de sua esposa. Nesse momento o protagonista correu para frente e perguntou a Bai se seus pais também trabalhavam no Departamento de Garantia de Segurança Humana. O professor disse que parecia que ele realmente não sabia de nada. Então ele conta que Feng Mian e Jian Gli podem ser considerados os fundadores e veteranos do Departamento de Segurança Humana. Seus pais foram os primeiros a descobrir anomalias e prever o surgimento do jogo sim. O professor acrescenta que infelizmente o céu sempre leva o melhor. O protagonista pegou seu roupão e perguntou o que aconteceu com seus pais se eles não faleceram em um acidente de carro. O professor olhou para o lado e disse que na verdade. Kim imediatamente o interrompeu e colocando a mão na frente do professor disse que ele não tinha o direito de dizer isso porque a informação é confidencial. Ele disse que entendeu. O protagonista perguntou surpreso por que ele não consegue descobrir detalhes sobre seus pais.
Kim entrega um envelope e diz que ele teria que assinar um acordo e se tornar um membro da organização para saber mais detalhes. Lin olhou para o envelope e uma gota de suor escorreu pelo seu rosto. Ela disse que queria que ele entendesse uma coisa: assinar o contrato significa que ele se tornará parte da batalha contra a distorção e enfrentará estranheza, loucura e pode até ser eliminado. O personagem principal abriu o documento e disse que os documentos falaram que eles deliberadamente não enviam pessoas em uma missão da qual não podem retornar. Kim responde que, como disse antes, todo jogador é importante e eles não vão sacrificar ninguém de propósito a menos que esse sacrifício ajude a salvar mais vidas. Lin assinou o documento e olhou com confiança para frente dizendo que ele definitivamente descobriria toda a verdade. Neste momento eles foram assistidos através de uma tela enorme. O diretor perguntou o que ele pensava sobre esse menino. O cara respondeu que ele é impulsivo, confiante, temperamental e arrogante. O diretor esticou o corpo e perguntou se isso não é ótimo. Então ele foi até o interruptor e acendeu a luz perguntando por que estava tão escuro aqui. O vice-diretor cruzou os braços e disse com confiança que todos têm responsabilidades diferentes. Neste momento o professor apertou o documento e disse que o protagonista se tornaria um deles assim que o contrato for assinado. Então ele se dirigiu para a saída e virando para os caras disse que tinha mais 2 projetos, então Kim irá treiná-lo. Ele bateu a porta. O protagonista e a garota se sentaram à mesa. King levantou da cadeira estendendo a mão para se apresentar. Ela é ex-chefe do Grupo Especial de Análise de Inteligência e agora é chefe do 2º Grupo de Operações Especiais. O protagonista apertou a mão dela e disse que também ia se apresentar, mas a garota o interrompeu falando que ele é linguoium e tem 20 anos, está desempregado, é filho do fundador da organização, abandonado em seu departamento universitário. Ele não está em um relacionamento romântico e tem problemas com relações. O personagem principal ficou com raiva e gritou que estava tudo bem com seu amigo de baixo. A garota reafirma que o conhece muito bem. Ela explica que eles eram uma organização oficial dedicada a investigar todos os incidentes incomuns, incluindo o jogo. Sim, nosso garoto pergunta se além do jogo existem outros incidentes anormais. Ela entrega um documento e responde que havia muito mais do que eles pensam. O protagonista abriu a pasta da qual tirou um pedaço de papel que estava escrito Incidente de 1890 da Queda do Dragão, 1930 Mercado Fantasma, 1943 Banquete de Ascensão, 1950 Incidente do Fantasma da Água, 1965 Criança Prodígio com o Olho do Céu, 1962 Velha com Cara de Gato. Anteriormente incidentes anormais eram como chamas ocasionais saindo de uma caverna misteriosa. O que eles precisavam fazer era evitar que o fogo queimasse toda a floresta, mas agora os monstros da caverna saíram. Esse monstro é o jogo. Sim. O protagonista pergunta se depois do jogo outras anomalias desapareceram. Ela responde que disse de acordo com a pesquisa de seu pai todos eles se tornaram como pequenos mundos no jogo. Eles agem da mesma maneira que os buracos negros. Quando uma anomalia muito grande aparece, todas as outras são absorvidas. Então ela se levantou e caminhou para frente dizendo que agora lidar com o jogo e seus incidentes derivados é o foco absoluto do seu trabalho. Lin imediatamente perguntou o que é os incidentes derivados. Kim responde que existem 2 categorias de incidentes derivados. A primeira é que os jogadores estão no controle e acidentalmente ganham poderes. Alguns deles começam a fazer o mal. Então eles monitoram e restringem isso. O protagonista pergunta qual é o segundo. King diz que o segundo tipo de incidentes derivados são as masmorra. O termo não se referia às masmorras de suas missões no jogo, mas sim às que se manifestaram na realidade. O protagonista coloca o documento na mesa e pergunta se as masmorras podem aparecer aqui. Kim questiona se ele se lembra do site oficial dizendo que falhar em uma missão terá consequências graves. Gotas de suor escorreram por seu rosto. King levantou 2 dedos e disse que quando todos os jogadores são eliminados a missão é considerada um fracasso. Então as masmorras se materializam no mundo real. Este é o segundo tipo de tarefa que eles precisam lidar. O personagem principal colocou os dedos no queixo e pensou que porque ele não tinha ouvido falar sobre isso antes. Kim estendeu uma mala e disse para não se preocupar porque normalmente as masmorras são tratadas por veteranos de jogos anteriores. Então ela jogou uma mala para ele e disse para segurá-la. Era a sua bagagem de admissão. Ele abriu a mala e voltando sua atenção para a arma perguntou se ia ter uma. Kim carregou a pistola e apontando para frente disse que ele também tinha uma licença para isso. Mais tarde ela o ensinará.
Usar. Então jogou a arma nele e disse que esta é a confiança que a organização deposita nele. Então ele não deve usar de sua posição para fazer coisas ruins. Se isso acontecer, ele será eliminado. O protagonista olhou para a arma em suas mãos. Kim jogou o telefone para ele e disse que o telefone suportava um sinal de satélite. Todas as tarefas e comunicações da organização serão enviadas para ele. Ela mostrou o relógio e disse que o relógio tinha um detector especial embutido. Quando algo incomum é detectado, o indicador acende. Existem 6 cores de exibição no total: verde, azul, roxo, laranja, vermelho e branco. Quanto mais baixo na escala, mais perigosa é a situação. O protagonista se virou quando ouviu uma batida na porta. Kim perguntou ao diretor por que ele está aqui e ele perguntou quanto tempo duraria o treinamento. A garota respondeu que os principais pontos já foram estudados. Tudo que resta é ir ao campo de tiro para treinar. Nesse momento, o diretor chamado Jing pegou um pedaço de papel e disse que isso poderia esperar porque agora há uma tarefa urgente. Kim pegou o pedaço de papel no qual estava escrito o código da missão. O nível de perigo da masmorra é descontrolado. A garota se surpreendeu por ser uma masmorra e bateu as mãos na mesa dizendo que até agora o protagonista só completou uma missão. Jin cruzou os braços e disse seriamente que essa é a tarefa. Ou ele aceita ou rejeita. O protagonista colocou os dedos na boca e perguntou se ele poderia descobrir quais as consequências se recusar. O diretor responde que nada de especial vai acontecer, só que o documento que ele acabou de assinar será anulado, sua memória do Departamento de Segurança Humana será apagada e ele será mandado de volta para o lugar de onde veio. O personagem principal pensou que precisa saber mais sobre seus pais e disse que aceitava a tarefa. Jing então saiu do escritório e bateu a porta atrás. Eles se entreolharam sem jeito e o protagonista disse que lhe parecia que Jing estava de alguma forma desconfiado dele. Kim respondeu que de modo geral a agência não recruta jogadores que tenham passado apenas uma vez no jogo porque são mentalmente instáveis e a probabilidade de serem eliminados nos próximos é alta. Parece que o professor Ba e outros funcionários coletaram seu currículo para o chefe durante a noite e seu vice. O protagonista, batendo na mesa com os dedos, disse que isso significa que eles o tratam como se ele tivesse chegado aqui por meio da conexão. Parece que ele se tornou um fardo para ela. Kim balançou a cabeça e disse que ele estava pensando demais e que era seu dever completar essa tarefa. Ela mostrou o fone de ouvido e pediu para colocar. Através disso, a equipe de inteligência entraria em contato com ele. A garota acrescenta que essa tarefa não deve ser tomada de ânimo leve. Conter uma masmorra geralmente não é uma tarefa que um iniciante que jogou o jogo apenas uma vez faça. Lin esticou as costas e disse que o contrato também afirmava que eles não são enviados para serem eliminados de propósito. Em seguida, ambos se dirigiram para a saída. Depois de algum tempo, eles se aproximaram de um carro. Kim ficou atrás do volante e disse para entrar no carro e colocar o fone de ouvido. Nesse momento, ela colocou o dedo no fone de ouvido e disse que precisava de apoio para a missão da cabana na floresta. Ela foi informada de que o pedido já estava em andamento e a representante auxiliar Iris fornecerá a eles informações de apoio. Nesse momento, Iris avisa que a cabana na floresta apareceu há 36 horas. A escala de contaminação é de 1.200 metros quadrados. A área está fechada no momento. Atualmente a equipe temporária é composta por 3 pessoas, o líder da equipe Li Xiuyang, um membro da equipe King Lin. Esta é toda a informação sobre o incidente da cabana na floresta. Então Iris perguntou se tinha alguma pergunta. Kim respondeu que não. Lin olhou para ela e perguntou se o líder da equipe é veterano. Ele acha que o plano do vice-diretor era simplesmente ver se ele tinha coragem de assumir a tarefa. Kim lembrou desse líder chamado Yang e aconselhou o protagonista a não ter grandes expectativas dele. Lin perguntou por que e ela disse que ele saberia quando vê-lo. Depois de um tempo eles ficaram perto de Yang, que estava vomitando em um balde. O protagonista beliscou o nariz e perguntou se este era o veterano Yang. Li Xiuyang tem 29 anos e é um ex-discípulo da seita Mansão Tianxi. Tem 5 experiências de finalização de jogo, mas agora é um alcoólatra e a porcentagem de tarefas concluídas é extremamente baixa. Kim disse que agora ele sabe porque ela falou que não se pode confiar nele. Em seguida, se voltando para os homens armados, ela disse a eles para lhe darem um balde com água gelada. O homem respondeu afirmativamente. Então ela derramou água em Yang. Ele pulou e perguntou o que foi isso. Kim imediatamente avisa que eles estão em uma missão agora. O cara olhou para ela e perguntou se essa voz é do pássaro azul. Então ele se deitou no chão e se virou de lado dizendo que devia estar dormindo, afinal de que outra forma ele teria visto o pássaro azul. Kim, irritada, colocou os dedos na ponte do nariz e disse para ser encharcado mais algumas vezes.
Se ele ainda não cair em si, será necessário chamar algumas pessoas e tirá-lo daqui. Os homens armados concordaram. O protagonista perguntou por que Yang acabou de chamá-la de Pássaro Azul. Ela colocou o dedo no fone de ouvido e disse que Pássaro Azul é seu apelido anterior na unidade de reconhecimento de informações, assim como Iris. Nesse momento Iris disse que a irmã Kim costumava ser sua capitã. De repente o homem armado apontou para o enorme prédio. O personagem principal teve um sentimento de desequilíbrio. Isso significa que esta é uma masmorra que ficou fora de controle. Seu relógio acendeu e olhando para ele perguntou se é um alerta ou se uma anomalia escapou da masmorra. Kim disse que isso não é uma anomalia, mas uma distorção. Ela levantou o dedo indicador e disse colocar seus trajes de proteção. Em seguida ordenou que Iris descobrisse se a distorção está se espalhando. O protagonista perguntou o que é distorção e se ele precisa usar algum traje. Ela fala que não, ela deveria ter o ensinado a usar uma arma de fogo. Mas depois de uma experiência real ele descobriria por conta própria. Anomalia é um termo geral para todos os tipos de ocorrências sobrenaturais, monstros, e as distorções são subprodutos de fenômenos estranhos como um vírus ou radiação. Eles infectam pessoas a transformando em monstros. Um traje de proteção pode diminuir a velocidade com que se espalha. O protagonista pensou se já que fenômenos estranhos podem distorcer pessoas comuns, então por que ela disse que eles não precisavam de trajes de proteção? O protagonista logo perguntou surpreso se eles não precisam disso só porque são jogadores. Kim cruzou as mãos e disse que ele estava correto, afinal eles já foram distorcidos pelo maior fenômeno estranho. Nesse momento Iris avisa que após cálculos comparativos o raio de distorção do alvo expandiu-se em 50 metros em 2 horas. Além de tudo ele ainda mostra sinais de aceleração. King logo falou que a escala da distorção está crescendo rapidamente e significa que o nível de perigo se tornou maior. Então ela perguntou quanto tempo levará para mobilizar recursos o mais rápido possível. Iris olhou para o monitor e disse que também era tarde. Não há oficiais de operações especiais na cidade de Prontidão. A aldeia fica a 800 metros de distância. Kim pensativamente colocou o dedo no queixo e disse que ela deveria priorizar a evacuação e depois solicitar apoio. O protagonista colocou a mão no ombro dela e disse para não se preocupar porque ele acha que pode salvar o dia. Ela se virou e disse que a cabana na floresta era classificada como nível noturno, indicando a presença de pelo menos um ou mais fenômenos sobrenaturais. Isso não deve ser considerado leve e acrescenta que seu objetivo é investigar. Então diz para o protagonista não baixar a guarda. Nesse momento King abriu a porta e sugere que eles tentem agir juntos. De repente todos olharam surpresos para frente. O personagem principal colocou o dedo no fone de ouvido e disse a Iris que King desapareceu diante de seus olhos. Então perguntou o que diabos está acontecendo. Iris respondeu que a posição de Kim foi perdida e ela não pode entrar em contato. O protagonista olhou para o telefone e perguntou se o posicionamento especial não era via satélite. Yang respondeu que ela foi obviamente arrastada para outro espaço e é claro que não pode ser detectada. Então ele tirou uma garrafa de líquido e enquanto bebia perguntou se a equipe avançada mencionou questões relacionadas ao espaço durante a investigação. Iris respondeu que o grupo avançado realmente encontrou um fenômeno de dobra espacial. O comprimento do corredor excedeu o comprimento real do edifício e depois de abrir as portas a situação tornou-se caótica. Mas antes disso nunca houve uma situação de movimento forçado no espaço. Houve mudanças nas regras da masmorra e a equipe de reconhecimento recomenda abandonar a operação e aguardar reforços. Ian olhou para o protagonista com um sorriso e disse que as regras do espaço são a coisa mais desagradável. Então perguntou se Lin planeja voltar. O personagem principal respirou fundo e pediu 1 minuto. Ele pensou em fazer com que o sistema abrisse uma loja para trocar recompensas. Neste momento em outro lugar King olhou para o telefone repetindo que estava ligando para Iris e pediu por favor para ela responder assim que receber a mensagem. De repente o sinal desapareceu, o que significa que não será possível se comunicar. Ela olhou para a porta que levava à saída e disse que precisava sair daqui, então correu para a saída, mas se viu no mesmo lugar. Seus olhos se arregalaram de surpresa e ela perguntou se isso é a dobra espacial. King repetiu essa ação várias vezes. Agarrou a cabeça dizendo que não importa onde for porque sempre voltaria ao mesmo lugar, já que não pode sair ela terá que continuar explorando por dentro. Enquanto isso o protagonista estava olhando para uma porta, Yang perguntou se ele vai entrar e Lin confirmou. Ele deu vários passos e colocou o dedo no fone de ouvido pedindo a Iris para repetir as informações para resolver a masmorra.
Ela respondeu que até agora a equipe avançada obteve 3 pistas no total. Essa galeria é administrada por uma família de 3 pessoas, uma das quais teve visões e viu imagens da vida da família. A segunda pista é que cada estátua contém restos mortais indicando um grande número de eliminados. Por último, a equipe avançada encontrou um assassino errante, que é menos afetado por armas de fogo. Provavelmente isso se deve à mutação de seu núcleo. O protagonista pensou sobre as 3 dicas. De repente um fantasma apareceu atrás deles dizendo que eles finalmente haviam chegado. Seus corpos tremeram de medo e eles olharam para o fantasma. A mulher se aproximou de Lin e pediu que a acompanhasse, mas eles se esconderam atrás da parede e observaram enquanto o fantasma voava pela pintura. O personagem principal virou-se para seu parceiro e perguntou se Yang não era um taoísta, o que significa que é seu trabalho lidar com pessoas como esse fantasma. Yang levantou o polegar e sorriu e dizendo que não há fantasmas neste mundo. Ele é um materialista convicto. Lin apontou o polegar para o fantasma e mandou Yang falar isso para ela. Então eles se aproximaram da pintura e, passando o dedo sobre a imagem, disse que isso era uma anomalia. Uma anomalia associada a uma distorção poderosa, só que agora se manifesta na forma de um fantasma. Iris fala que, de acordo com os dados, as anomalias muitas vezes se manifestam na forma de lendas ou milagres da literatura clássica. Acredita-se agora que os pensamentos das pessoas influenciam sua geração. O protagonista perguntou qual é a diferença. Yang levantou o dedo indicador e disse que é como se alguém fosse atingido por um raio. Nos tempos antigos acreditava-se que um raio o punia por más ações, mas agora acredita-se que isso se deveu ao fato de ele ter ficado debaixo de uma árvore alta durante a chuva. O primeiro é superstição e o segundo é ciência. O protagonista olhou para a pintura e perguntou o que o fantasma queria chamado eles para esta pintura. A pintura mostrou uma garota acenando da janela de um prédio para um cara que estava na rua em frente ao prédio. Lin se perguntou se ela tá pedindo ajuda. Ele apontou o dedo para o fantasma emergindo de uma pintura próxima e disse que ela tá lá. Eles correram para outra pintura que mostrava uma garota escondida atrás de uma parede enquanto um homem estava eliminando outro. Lin olhou para Yang e disse que provavelmente a fantasma está tentando alertá-los para tomar cuidado com o pai. De repente um cavaleiro de pedra apareceu atrás deles com um machado nas mãos e seus olhos brilhavam em vermelho brilhante. Ele balançou um machado e os caras pularam para o lado. O protagonista tirou os talismãs e Yang apontou uma espada mágica. Nosso garoto prestou atenção às pedras que tremiam no chão à sua frente e gritou para Yang tomar cuidado assim que elas voaram. Nesse momento o cavaleiro começou a se recuperar com a ajuda de pequenas pedras. Então ele tentou atacar os caras outra vez. O personagem principal gritou para seu companheiro correr. Enquanto isso, Kim estava andando pelo corredor e iluminando seu caminho com uma lanterna de seu telefone. Ela se perguntou até onde já havia caminhado por esse espaço distorcido. De repente uma silhueta apareceu na frente dela também usando uma lanterna. Kim imediatamente questionou quem está aqui. Ela se perguntou surpresa se podia ser Yang, mas logo notou que era uma garota com traje de enfermeira. Ela negou que era seu companheiro e disse que tinha visto 2 homens antes de chegar nessa sala. Então perguntou se ela estava esperando por alguém. Kim tinha perguntas para ela e olhou em volta. A garota logo avisou que era uma streamer e estava transmitindo o mundo sobrenatural. Em seguida ela fez uma pose fofa e perguntou se Kim nunca ouviu falar dela. Kim imediatamente respondeu que não. Ela fez uma cara de lágrimas e perguntou se ela não navegava na internet. A garota assegurou que era muito popular, então ela levantou a mão e disse que não só não encontrou nada, mas também foi avisada de que havia entrado em território proibido. A streamer acrescenta que ela pode procurar seus companheiros ela mesma. Kim se virou e gritou para ela esperar. Então diz que a streamer não terá sucesso se quiser sair pela entrada principal. A garota perguntou o que ela queria dizer e por que não tem como sair. King respondeu que uma dobra espacial apareceu nesta corrida e se o problema não for resolvido na raiz, as pessoas que entraram aqui nunca poderão sair daqui. Nesse momento a streamer correu para a saída e gritou que não acreditava. Na verdade ela pensou que King só estava tentando intimidá-la. Então ela saiu correndo e se viu no mesmo cômodo. O horror era visível em seu rosto. King cruzou os braços e perguntou se ela entendia agora. A streamer questionou como isso podia acontecer. Ela caiu de joelhos e disse que não havia como sair daqui. Kim se aproximou dela estendendo a mão e lembrou que a streamer contou sobre ter visto o protagonista Yang. Então ela perguntou onde a garota encontrou seus companheiros. A streamer respondeu foi na galeria atrás do corredor. Kim resolveu tentar reencontrá-los e começou a andar. A streamer fala que esse lugar não pode sair assim como naquela história. Kim olhou para ela e perguntou que história.
A garota conta uma lenda sobre um assassino de fantasmas no Museu de Arte. Diz a lenda que o dono deste museu um dia enlouqueceu e eliminou toda a sua família. Depois ele desapareceu. Desde então aqueles que entram aqui depois ficam perdidos para sempre e não conseguem encontrar um caminho para fora até que conhecem aquele pai louco. Ao que tudo indica, esse pai tenta fazer novas vítimas. De repente seu rosto ficou assustador. Kim perguntou se ela poderia lhe dizer mais alguma coisa. A streamer olhou para ela surpresa e disse que não havia contado tudo sobre o homem que foi eliminado por seu pai e se tornou um fantasma, constantemente procurando por um bode expiatório. De repente a streamer agarrou a mão de King e descargas elétricas apareceram dela. Ela então se afastou e todo seu corpo ficou coberto de eletricidade. A garota gritou e se transformou em um fantasma. Ela gritou indignada quando descobriu que não conseguiu enganá-la. King levantou a mão coberta de eletricidade e disse que desde o início ela teve habilidades de atuação terríveis. Ela acrescentou que se o fantasma fosse um humano comum não poderia cruzar o caminho do protagonista e daquele bêbado, a menos que soubesse de tudo que estava acontecendo aqui. Então ela ergueu os punhos e correu para frente acertando o fantasma. King a atacou mais algumas vezes e o fantasma gritou que ela pagaria quando seu pai viesse buscá-la. King então agarrou sua cabeça e tudo ao seu redor começou a ficar embaçado. De repente ela ouviu um som de metal raspando no chão junto com passos pesados. Parecia que um objeto pesado estava sendo arrastado. Kim se perguntou se esse era o pai da história que o fantasma contou. Enquanto isso, em outro cômodo, Lin e Yang se esconderam em um dos quartos. Ele disse que tudo parecia ter se acalmado e o personagem principal confirmou suas palavras. Yang estendeu a mão para o lado e disse que até agora parecia que ele tinha vivido muitas vezes uma cena de filme de terror. No momento Lin pensou que eles estavam salvos e até deu um suspiro de alívio, mas foi aí que o assassino apareceu e disse que os encontrou.